Borba, a estagiária que acompanha vocês nas aulas de matemática do CAP, e hoje eu vou falar com vocês sobre os pontos de interseção do gráfico da função quadrática, que vocês já conhecem, que é a parábola, com os eixos x e com o eixo y. Então eu tô falando desses carinhas aqui, ó. Eu trouxe como exemplo, inicialmente, essa parábola, que tem como lei de formação f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, eu quero descobrir quais são as coordenadas desses pontinhos aqui. Tudo bem? Então, inicialmente, vamos tentar descobrir quais são as coordenadas desses pontos que interceptam com o eixo x. O que está acontecendo? Se eu tenho pontos que fazem parte do eixo x, o que a gente pode ter certeza? Que a ordenada dele, que o yzinho dele, né, é igual a zero. Beleza? O y é igual a zero. Então, eu tenho certeza que aqui, ó, das coordenadas desse pontinho ali, nós temos o meu xzinho aqui, vírgula, o meu yzinho. O yzinho eu já tenho certeza que é zero. O que eu quero descobrir agora é o x. Então, o que a gente vai fazer? Basta a gente substituir aqui o meu yzinho. Eu sei que ali não está y, ali está f de x. Mas nós já falamos para vocês que o y é a mesma coisa ali que o f de x, ok? Só mudou ali o nome. Então, basta a gente substituir isso por zero. Então, nós vamos ter o zero igual ao x ao quadrado menos 5x mais 6, podendo ficar com x ao quadrado menos 5x mais 6, isso tudo igual a zero. E aí, nós temos uma equação do segundo grau que vocês já conhecem. Como a gente vai resolver isso? Podemos usar Bhaskara, podemos usar fatoração, como vocês viram no outro vídeo. Então, vou facilitar aqui, já dar a resposta para vocês, que o resultado disso daqui, ó, o x1 vai dar 2 e o x2 vai dar 3. Tudo bem? Então, se eu substituir o 2 aqui no lugar do x, isso daqui vai dar 0. E se substituir o 3, isso daqui também vai dar 0. O que isso significa? Que aqui é 2 e que aqui é 3. Ou seja, o gráfico dessa função cortou o eixo x no ponto, aquele pontinho ali é o ponto 2, 0, e esse pontinho aqui é o ponto 3, 0. Beleza? A gente também pode falar que essas são as raízes, lembra disso? As raízes dessa nossa função. Isso a gente vai ver mais para frente. E agora, eu quero a interseção com o eixo y. O que vai acontecer? Mesmo esquema. Se interceptou aqui o eixo y, o que a gente tem? Tem um ponto que faz parte do eixo y. E todo ponto que faz parte do eixo y tem o xzinho igual a zero. Agora, ao contrário, o que a gente vai fazer é substituir o x por zero. Ou seja, descobrir o valor do y quando o x é zero, que é a mesma coisa que o f de zero. É só substituir o x por zero. Então, olha como é que vai ficar. No lugar aqui do x, vai ficar 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. Então, o f de 0 vai ficar 0 ao quadrado, olha aqui, 0 ao quadrado é 0. Menos 5 vezes 0 também é 0. Mais 6. Então, qual vai ser o resultado disso? Olha isso. 0 menos 0, 0. 0 mais 6, 6. Então, aqui o que isso está significando? Que aqui cortou no eixo y, ali naquela alturinha de 6. Então, aquele pontinho, as coordenadas, eu posso falar que é o 0, 6. Quando o x é 0, o y é 6. E agora, quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Olha que interessante. Quando a gente substituiu o x por 0, tudo que tinha x morreu, sumiu, ficou igual a 0. O que sobrou? Justamente o c, aquele termo independente. Então, o truque, esse daqui é muito fácil. Qual é a dica aqui para vocês guardarem para sempre? No gráfico da função quadrática, que tem aquela estrutura y igual a x ao quadrado mais bx mais c, o c é justamente a alturinha aqui que o gráfico, que é a nossa parábola, vai interceptar o eixo y. Vamos para mais um exemplo? Então, agora eu trouxe uma outra parábola para vocês com uma outra lei de formação, né? Então, nós temos essa parábola aqui com a lei de formação de g de x igual a x ao quadrado mais 18x menos 19. Então, bora descobrir esses pontos de interseção.
A gente já sabe que se interceptou o eixo x é porque o y é igual a zero. Então, basta a gente igualar aquilo ali a zero. Nós temos x ao quadrado mais 18x menos 19 exatamente igual a zero. E como é que a gente pode resolver isso? Com Bhaskara, com fatoração, não importa. O que vocês se sentirem mais confortáveis, como vocês viram nos outros vídeos. Bom, vocês já fizeram isso daqui, então já vou falar que o resultado do x' é 1 e do x2' é menos 19. O que isso significa? Que essa parábola cortou aqui, ó, o eixo x no 1 e no menos 19. Coloquei o menos 19 para cá, que está na parte negativa do eixo x, e o 1 para cá, porque está na parte positiva. Agora, para descobrir a interseção com o eixo y é fácil. A gente sabe que se interceptou o eixo y é porque o x é zero. Então, a gente pode, com certeza, substituir o x igual a zero. E aí, o que acontece? Eu vou fazer mais uma vez com vocês, para ver se vocês entendem. Então, vamos substituir ali o x por zero. Nós ficamos com zero ao quadrado mais 18 vezes zero menos 19. Pô, zero ao quadrado é zero. 18 vezes zero, qualquer número vezes zero, é zero. Menos o de 19. Então, nós temos que 0 mais 0 é 0, mais o menos o 19, nós temos que esse resultado é menos 19. Nós também vimos que isso é justamente o coeficiente C. Esse númerozinho aqui está sozinho, que não está multiplicando x nenhum. Ele não foi multiplicado por zero em momento nenhum, então sobrou só ele. Então, vocês conseguem olhar direto para a lei de formação e descobrir onde é que o gráfico corta o eixo y. Então, vai ser justamente aqui no menos 19. Então, a gente pode até escrever as coordenadas desses pontos. Esse daqui é o 1, 0. Esse daqui é o menos 19, 0. E ali embaixo, aquele ali é o 0, menos 19. Beleza? Vamos fazer mais alguns? Agora, como terceiro exemplo, eu trouxe essa parábola aqui. Ela é diferente, né? Com a lei de formação h de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. Então, vamos lá. Interseção com o eixo x. O que a gente faz? Nós substituímos o y por zero. Então, vamos ficar com x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. E isso daqui vocês já fizeram com os outros vídeos. E o resultado, nós achamos dois valores de x iguais. Então, foi o x' igual a 3 e o x2' igual a 3 também. O que isso significa? Que tem um valor de x só, que quando substituído aqui, o y é igual a 0, que é o 3. Então, aqui, ó, o gráfico da função h de x, né, vai cortar o eixo x exatamente no 3. Beleza? Só uma vez mesmo. E agora a interseção com o eixo y. Vocês já estão ligados? Quando encosta no eixo y, quando tem um ponto que faz parte do eixo y, é porque o x é zero. Então a gente substitui o x aqui por zero. E aí vocês já se ligaram que é justamente o valor do c. Então, a parábola, ela interceptou ali o eixo y justamente no 9. Então, nós podemos falar, ó, que esse ponto tem coordenada 3, 0, e aquele pontinho ali tem coordenada 0, 9. Beleza? Vamos para mais um? Bom, dessa vez eu trouxe essa parábola aqui, P de x igual a x ao quadrado mais 8x mais 16. Essa é a lei de formação dela. E para achar a interseção com o eixo x, vamos igualar aquilo ali a 0. Então, x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a 0. Vocês já viram em outros vídeos que o valor de x, novamente, nós temos dois valores iguais. O x' é menos 4 e o x2' também é menos 4. Ou seja, somente quando a gente substitui o x por menos 4, o y é 0. Então, aqui ele intercepta o eixo x justamente no menos 4. Agora, para interceptar o eixo y, o que a gente sabe dos pontos que fazem parte do eixo y? O x é igual a 0. O que a gente pode fazer? A gente consegue substituir, óbvio, o x igual a 0, mas a gente vai perceber que quando fizer essa substituição, tudo isso daqui vai zerar e vai sobrar somente o coeficiente c. Então,
o que a gente sabe? Que ele vai cortar o eixo y, a parábola vai cortar o eixo y justamente no 16, que é o meu coeficiente c ali. Então, quais são as coordenadas desses pontos? Aqui embaixo, interceptou o eixo x no menos 4, 0. E ali no lado, interceptou o eixo y no ponto 0, 16. Ok? Só mais um. Agora, para fechar com chave de ouro, olha essa parábola aqui flutuante. Nós temos como lei de formação r de x igual a 3x ao quadrado mais 6x mais 7. Então, a interseção com o eixo x, essa daí a gente já consegue olhar e ver que tem alguma coisa errada, né? Ele não está interceptando o eixo x. Mas como é que eu tenho certeza? A gente pode substituir o y por 0. Então, nós temos 3x ao quadrado mais 6x mais 7 igual a 0. O que vocês viram nos outros vídeos? Que essa equação ela tem solução? Não. Por quê? Quando nós tentamos resolver essa equação aqui por Bhaskara, nós primeiro descobrimos o delta, certo? Então, vamos lá. Delta igual ao b ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é 7. Olha o que a gente tem. 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 3 é menos 12. Menos 12 vezes 7 é menos 84. Então, o resultado do delta é menos 48. Esse delta é negativo. Negativo. Então, quando a gente substitui ali no x, olha aqui, ó. X vai ficar menos b, então menos o 6, mais ou menos a raiz do menos 48, dividido por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 3. Mas espera aí, existe raiz de número negativa? Não. Então, não existe, olha aqui, ó, não existe um valor de x que quando a gente substitui aqui na lei de formação, vai dar o y, o r de x, igual a 0. Então, a gente consegue visualizar isso bem, né? Não encostou no eixo x em momento algum. Então, vamos para a interseção com o eixo y. A gente já sabe que para um ponto pertencer ao eixo y é porque o x é 0. Então, a gente pode substituir o x por 0, mas vocês vão ver que isso tudo aqui ó, vai virar 0 e vai sobrar só o mais 7. Então, o que a gente sabe? Que aqui ó, a parábola ela corta o eixo y justamente no 7, no ponto 0, 7. Beleza? Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Caso tenham mais alguma dúvida, mandem um e-mail para os licenciandos e estagiários ou deixem um comentário lá no Classroom, ok? Até a próxima!